Vamos falar, então, de função quadrática agora, que também é conhecida como função de segundo grau. Então, um exemplo prático que eu coloquei, só para vocês entenderem onde a gente enxerga funções de segundo grau, imagina que a gente tem uma horta comunitária que tem uma determinada dimensão e a gente vai ampliar a dimensão dessa horta comunitária. E o que eu quero ampliar, tanto na largura quanto no comprimento, é o mesmo valor que é o valor x. E aí pede-se uma função que represente a área dessa horta nova. Então, ali no exemplo, a gente tinha uma horta original de 7 metros por 10, e aí eu ampliei x em cada um. X no comprimento e x na largura. Então, de um lado eu vou ter 10 metros mais x e do outro lado eu vou ter 7 metros mais x. Calcular a área de uma parte retangular, de uma região retangular, é multiplicar largura por altura. Ou base vezes altura também, como vocês costumam fazer. Então, eu vou fazer 7 mais x vezes 10 mais x. Aplicando a distributiva e trabalhando com esses valores, eu chego em x ao quadrado mais 17x mais 70. Então, isso é um exemplo de uma equação de segundo grau, tá? De uma função, desculpa, de uma função de segundo grau. E aí, eu quero que o meu x seja igual a 2. Aí você substitui o x por 2, para você ter uma ideia de qual vai ser a área da sua horta nova. Não, eu quero que o meu x seja igual a 5. Será que eu tenho área para isso? Você substitui o x por 5 e vê se você tem área suficiente para ampliar em 5 metros cada um dos lados. E assim sucessivamente. Beleza? Essa fórmula que a gente tem, então, esse x ao quadrado mais 17x mais 70, ela corresponde a uma lei de função que representa essa área, como eu já disse, que a gente chama de função quadrática. Então, qual que é a propriedade de uma função quadrática? É uma função onde todo x pertence ao conjunto dos números reais, e você tem ela na sua forma genérica, desse jeito que está aqui, ó, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Ou então, você substitui o f de x por y e você tem a mesma coisa. E aí, nós temos coeficientes, que são os números que acompanham a letra x, tá? E o termo dependente também. Então, o termo independente é independente a quem? Independente a x. Primeira coisa que vocês têm que conseguir definir é quem que são os coeficientes a, b e c de uma função do segundo grau. É a primeira coisa. Então, se a gente olhar para esse primeiro exemplo, que é o f de x, quanto que vale o a? Alguém responde para mim, por favor. 1. Isso, a vale 1. O a é quem acompanha o x ao quadrado. Se eu olhar ali, eu não tenho nenhum número na frente do x ao quadrado, mas eu sei que é 1. Por quê? Porque aqui eu estou enxergando 1x ao quadrado. Então, eu posso falar que eu tenho 1 vezes x ao quadrado. Então, meu a vale 1. Quanto vale o b? 2. Isso, é sempre quem está acompanhando o x sem a potência. E quanto que vale o c? Menos 7. Menos 7. Isso, não esquece do sinal. Então, vale menos 7, tá? Cuidado para não esquecer o sinal, porque senão vai fazer diferença. Então, o C é sempre o meu termo independente a x, ou seja, que não possui o x. Aí você tem, no segundo, quanto que vale o A? Menos 1. Isso, menos 1, tá? Então, porque ele está negativo, então vai ficar menos 1. Quanto vale o B? Menos 9. Aí, gente, quanto que vale o C? 0. Isso, então, ó, fiquei na dúvida, putz, mas não tem C. Tudo que não tem na matemática, a gente representa o não existir por um zero. Então, o C é igual a 0. Próxima, que é H de X, quanto vale o A? 5. Beleza, quanto vale o B? 1. Quanto vale o C? O C vale 1 e o B 0. Isso, então o B é igual a 0, porque não tem ninguém acompanhando somente de X, e o C vale 1. Tá? Então, mesmo que esteja fora de ordem ou bagunçado, você tem que conseguir determinar A, B e C sem errar. Tá bom? Quem tinha respondido que o B valia 1, entendeu agora? Entendi, senhora. Beleza. Vamos para a última, que é o M de X. Quanto que vale o A? Menos 7. Isso. O B? 0. E o C? 0. Beleza, é isso aí. O que a gente vai fazer agora, a gente vai estudar esses coeficientes, A, B e C. Lembrando que, se eu tenho uma função quadrática que o B ou o C são iguais a zero, a gente fala que elas são equações incompletas. E se ela tiver todos os coeficientes diferentes de zero, a gente fala que elas são funções completas. Então, se eu falar assim para vocês, eu tenho uma função de segundo grau incompleta, para B e para C,
e a minha função é, sei lá, 5x ao quadrado. Quais são os outros termos? Então eu já sei que o B e o C são zero, tá? Então, é uma maneira de a gente conseguir dar nome para isso. Então, se eu olhar nesse exemplo, qual dessas três funções, f, g, h ou m, qual é completa? A F. F. Só a F é completa. A G, a H e a M, elas são incompletas. E não tem problema nenhum em ser incompleta, tá? O que ela não pode é ter A igual a zero. Se o A for igual a zero, ela deixa de ser uma função quadrática, uma função de segundo grau. Ela passa a ser uma função de primeiro grau. Então, no A, você sempre vai ter que ter um número que seja diferente de zero. Positivo, negativo, fração, decimal, símbolo, qualquer coisa. Mas não pode ser zero, beleza? Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o gráfico, tá? Então, ó, de maneira semelhante à função afim, a gente consegue construir o gráfico de uma função quadrática utilizando aquela ideia de representar pares ordenados num plano cartesiano. Então, tipo, localizar ponto. Se o x for 1, o y dá tanto, aí você achou um ponto. Se o x for outro número, o y vai dar outro número, aí você achou outro ponto. E aí você consegue desenhar a sua parábola, tá? Então, o gráfico de uma função quadrática é sempre uma curva denominada de parábola. Toda parábola possui um eixo de simetria. Então, o que é eixo de simetria? É um eixo que você consegue cortar a sua parábola exatamente ao meio e os dois lados representam a mesma coisa, tá? Que nem se eu falar assim, professora, se eu quiser pegar uma foice e cortar eu exatamente ao meio, no meu eixo de simetria. Então, eu cortaria bem no meio, passando pelo nariz, boca e vai me dividir inteira. Só que nós, seres humanos, nós não somos simétricos, tá? As modelos que melhor ganham são as que têm mais rosto simétrico, que um lado é igualzinho ao outro, tá? Só para vocês entenderem. Então, o eixo de simetria é isso. O eixo de simetria, ele sempre vai se interceptar num ponto só com a sua parábola, né? Então, se tiver uma parábola assim, ó, olhando para cima, tem um ponto só que cruza com o eixo de simetria, onde você corta. Esse ponto a gente chama de vértice. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas 4 funções que eu passei para vocês, f, g, h e m, e vamos estudar coeficiente por coeficiente dessas funções quando a gente olha para o gráfico. É isso que importa agora nesse momento para nós. Tudo bem? Dúvidas? Não, tá tudo bem. Então, beleza. Então eu coloquei uma caixinha azul para o coeficiente de letra A, uma caixinha meia rosinha para o coeficiente de letra B e uma caixinha cinza para o coeficiente de letra C. Então, vamos falar primeiro a respeito do coeficiente de letra A. Eu não vou responder direto para vocês, a gente vai pensar um pouquinho. Se eu olhar somente para os valores de A, aí eu tenho o gráfico que eu fiz. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Função quadrática e equação de segundo grau é a mesma coisa? Equação de segundo grau, não. É função quadrática e função de segundo grau. A função de segundo grau é a mesma coisa que a função quadrática, é a mesma representação. É tudo igualzinho. E por que a equação não? Porque a equação de segundo grau, você só conhece um valor para x. Agora, numa função, você consegue determinar infinitos valores. Então, essa que é a diferença entre equação e função. Mas um meio que depende do outro, tá? Tá, e aí você vai determinar diferentes valores devido ao ponto no gráfico? Isso mesmo. Então beleza, Porque obrigado. você tem infinitos pontos ali para representar a sua parábola, tá? Beleza, obrigado. Professora, Pode falar, Aline? deixa eu perguntar. A gente aprende isso no segundo ano, não aprende? É a Vitória, né? É a Vitória, não é? Pra ele. Eu tenho que reconhecer só pela fala. Vocês aprenderam isso na primeira série do ensino médio. Função afim, função de segundo grau, que é a quadrática, função exponencial e função logarítmica, vocês aprenderam todos na primeira série do ensino médio. E a função trigonométrica na segunda série do ensino médio, tá? Entendi. Tá bom, senhora, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Olhando para esses coeficientes, então, isso vocês já me responderam lá no outro slide que a gente fez. Então, eu tenho quanto que vale o A do f de x, quanto vale o A do g de x, o A do h de x e o A do m de x. Então, o que eu quero que vocês analisem agora? Quando a gente fala em função quadrática, nós vamos falar a gente não fala se ela é crescente ou decrescente, a gente fala se ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo.
concavidade voltada para cima é quando ela está sorrindo. Então, desses 4 gráficos, ó, o preto, o vermelho, o azul e o verde, quais têm concavidade para cima? H. O H de X, o azul e qual outro? O F. O F de X, que é o preto. O cinza, né? Então, o primeiro gráfico que eu tenho e o terceiro gráfico que eu tenho, os dois têm concavidade voltada para cima. A gente fala que eles estão sorrindo. Fala para mim qual que é o sinal, positivo ou negativo, dos valores de A desses 2 gráficos. Positivo. Isso. Agora, se a gente olhar para os outros 2 gráficos, que é o vermelho e o verde, eles têm concavidade para baixo, eles estão tristes. Se a gente olhar para os sinais do valor de A desses 2 gráficos, eles são positivos ou negativos? Negativo. Isso, tá? Então, ó, o que eu tô falando aqui para vocês? Deixa eu pegar minha caneta, peraí. Ó, então vamos lá. Esse daqui eu sei que a concavidade é para cima. Eu vou fazer uma setinha assim, ó, para cima, concavidade voltada para cima. E esse aqui eu também tenho concavidade voltada para cima. Já esses outros 2 eu tenho concavidade voltada para baixo e concavidade voltada para baixo. Então, quando eu olho para o A do F de X, é que o meu A é um positivo. Então, o sinal do meu A é positivo. Quando eu olho para esse outro que tem a concavidade para cima, que é o H de X, e olho aqui o H, o A vale 5. 5, se não tem sinal, positivo também. Então, esses 2 aqui, o meu A tem sinal positivo. Já o G de X e o M de X, os dois têm sinal negativo para o coeficiente do termo A. Então, negativo e negativo. Que conclusão que vocês conseguem tirar disso? Quando a concavidade é para cima, sempre vai ser positivo, e quando a concavidade é para baixo, sempre vai ser negativo. E quem que vai ser sempre positivo ou negativo? O A. Isso, coeficiente de letra A. Tá? Então, foca nisso. A gente está falando só do A por enquanto. Então, se o meu A é positivo, concavidade para cima. Se meu A é negativo, concavidade para baixo. Então, se alguém pedir para vocês fazer um rabisco de um gráfico bem chulo, e a pessoa te dá a função f de x é igual, sei lá, menos 17x. Ah, eu já começo fazendo uma concavidade para baixo. Tá? Então, apareceu menos 17x ao quadrado, esqueci de falar o quadrado, já é concavidade para baixo. Ah, não, ele quer que eu faça o esboço do gráfico de uma função que é 17x ao quadrado, e esse 17 eu não falei sinal. Então, lembra, tudo que não tem sinal é porque é positivo. Lembra sempre da sua idade. Tenho 18 anos, mais 18, então concavidade, o sinal é positivo, concavidade voltada para cima. Beleza até aí, gente? Dúvidas? Não? Então é isso, tá? Vamos para o próximo. Já falamos do coeficiente. Doutora. Pode falar. Ó, então, eu tava olhando aqui os números, né? Ali no caso do F, o A dá 1, certo? Certo. Só que, tipo assim, tá arriscando lá no 2, mas é independente isso, né? E você tá falando aqui desse doisinho aqui, né, Vi? Isso. Isso aqui, quando a gente analisa gráfico de função quadrática, quando a gente analisa parábola, os coeficientes A, B e C não necessariamente interferem no desenho da sua parábola. O coeficiente do termo A, por exemplo, ele só define para você se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Agora, os pontos não é definido pelo coeficiente de letra A, nem o de letra B, tá bom? Ah, entendi. É porque os outros até que faz sentido, sabe? Que tá arriscando perto. Mas daí ali eu fiquei pensando, mas, né? Mas obrigada, viu, Sora? Imagina. Porque, tipo assim, ó, aqui o A vale 1. Então, se eu parar para pensar, o 1 tá aqui para X e 1 para Y estaria aqui, ó. Nenhum dos dois pertencem ao gráfico. No G de X, A igual a menos 1. Bem, o menos 1 vai estar aqui para Y, mais ou menos, e aqui para X, mais ou menos. Mas também não pertence à minha parábola. Esse daqui, o A vale 5. Então, o 5 aqui para X e aqui para Y e para X está aqui fora. Então, o A não interfere diretamente num ponto da sua parábola, ele só indica se a concavidade é para cima ou para baixo, tá? Tá bom, Sora. Então, beleza.
Imagina. Vamos falar agora a respeito do coeficiente de letra B. Então, agora eu peguei quem são os valores de B desses gráficos aqui, e aí o B, ele é assim, não quero fazer bullying com o B, mas ele é o que menos importa, tá? O que o B indica para mim? Se a sua parábola intersecta, ou seja, corta o eixo Y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Então, eu vou explicar isso passo a passo para vocês. Para falar a respeito de ramo crescente ou ramo decrescente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o eixo de simetria de cada uma das parábolas. Então, se eu olhar para essa primeira aqui, o meu eixo de simetria é mais ou menos aqui. Desculpa aí não sair perfeitinho. O eixo de simetria da segunda é mais ou menos aqui, ó. O eixo de simetria da terceira é exatamente no eixo Y, e esse daqui também é exatamente no eixo Y. Então, esses são meus eixos de simetria. O que o B indica para mim? Se está no ramo crescente ou decrescente. Então, vamos falar primeiro a respeito de ramo crescente ou decrescente. Quando você traça um eixo de simetria numa parábola, você divide ele em dois ramos. Um vai ser sempre crescente e o outro decrescente. Então, como que você vai definir isso? Esse ramo aqui que eu tenho, essa primeira parte, ele é um ramo decrescente. Por quê? Porque aqui os valores estão decrescendo. Conforme você aumenta o valor de x, você diminui o valor de y e vice-versa. Então, a gente fala que aqui eles são decrescentes. Já nesse segundo ramo, aumenta o valor de x, aumenta o valor do y, eu tenho um ramo crescente. Agora, vamos lá. Para essa segunda parábola, vocês acham que esse primeiro ramo aqui, ó, essa primeira parte dela, é crescente ou decrescente? Decrescente. Essa aqui, ó. O que acontece? Conforme você vai aumentando o valor do x, o que acontece com o valor do y? É crescente, ele aumenta. Isso, ela é crescente. Ela aumenta para x, aumenta para y. Então, esse primeiro ramo aqui, ó, é crescente. E o segundo, automaticamente, é o quê? Decrescente. Tá bom? Então, é só você, tipo, tentar acompanhar a curva, ó. Olha para esse em azul. Essa primeira parte aqui, se você soltar a bolinha aqui, ela não vai cair certinho para baixo, ela não vai despencar. Então, esse primeiro ramo é crescente ou decrescente? Professora, então Pode começa falar. sempre pelo lado esquerdo. A análise você começa por onde você quiser. Se tipo, você quiser analisar primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo, não tem problema. Só que um é crescente e o outro é decrescente. Cada ramo vai num sentido. Mas você começa a análise pelo qual você achar melhor, tá? Entendi. Então só tem que ser um crescente e um decrescente, não importa o lado. Isso mesmo. Beleza. Tá? Essa primeira parte aqui, vocês acham que é crescente ou decrescente? Decrescente. Isso, decrescente. Se eu colocar uma bolinha aqui, ó, ela cai. Agora, se eu olhar para esse daqui, coloquei minha bolinha aqui na parábola. Para ela vir até aqui no final, ela tem que cair ou ela tem que subir? Tem que subir. Ela tem que subir. Então, eu sei que esse ramo é crescente. Conforme eu aumento os valores de x, eu vou aumentando os meus valores para y, tá? Agora, vamos falar da verdinha. Esse primeiro ramo aqui, ó, à nossa esquerda, crescente ou decrescente? Crescente. Decrescente ou crescente? Crescente. Crescente. Se eu colocar uma bolinha aqui embaixo, eu preciso que ela suba, tá? Então, aqui eu tenho o meu ramo crescente. E aí ela vem, sobe, 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 e a hora que chega aqui e vai para baixo, ela começa a cair, decresce. Então, esse ramo aqui é decrescente. Então, a primeira coisa, você tem que conseguir definir qual que é crescente e qual que é decrescente, tá? Eu achei, Sora, que, tipo assim, a parábola em si, ou ela era ou decrescente ou ela era crescente. Não, a parábola ou tem concavidade para cima ou tem concavidade para baixo. Crescente ou decrescente é outra coisa. Entendi. Ô, Sora, Pode falar. Sora, vai ser conforme, tipo, o desenho dela? Esse Conforme o negócio... desenho dela. Conforme ela tá, tipo, sorrindo ou triste. Ah, entendi. Então, se ela tiver triste, a parte esquerda sempre vai ser crescente? Isso, então, ó, E sempre que vice-versa. ela estiver sorrindo, o primeiro ramo dela vai ser sempre crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. E o segundo ramo? Crescente. Crescente. E sempre que ela estiver triste, o primeiro ramo vai ser Crescente. crescente e o segundo? Decrescente.
Decrescente. Então, essa regra sempre vai se aplicar. Tá para cima, o primeiro ramo é decrescente, o segundo é crescente. Tá para baixo, o primeiro ramo é crescente, o segundo é decrescente, beleza? Professora, eu Pode entendi falar. essa regra, mas a analogia da bolinha eu não entendi. Porque É se que você eu... Então, Gabriel, tipo assim, é que eu dou umas viajadas, né? E aí, se você não entender a analogia da bolinha, você pode pensar a respeito dessa ideia de, tipo, se o X aumenta e o Y também aumenta, é crescente. Agora, se um aumenta enquanto o outro diminui, aí elas são decrescentes. Então, Entendi. a ideia da bolinha não ficou muito clara, você pode pensar dessa maneira. O que eu penso com essa ideia da bolinha? Eu penso assim, eu sempre vou colocar uma bolinha na minha parábola, então eu vou pegar ali no primeiro, ó. Aqui é como se eu colocasse uma bolinha. E eu sempre coloco ela no começo da minha parábola. E aí eu faço o quê? Eu solto ela. Então aqui, ó, ela tá caindo. A hora que ela chegou aqui embaixo, ela começa a subir. Então essa parte eu sei que é decrescente e a segunda é crescente. Agora, quando eu coloco uma bolinha aqui, eu preciso começar subindo com ela. Então esse daqui é crescente. A hora que ela chega aqui, ela começa a despencar, decrescente. Então é essa analogia besta que eu faço, entendeu? Uhum. A questão é que se Professora, você mas essa fizesse o contrário também funcionaria. Se você Eu colocasse a nunca bolinha fiz, na né? direita, ela cairia. E daí precisaria de força para subir para a esquerda. Só que, ó, se eu colocar a bolinha aqui ela não vai decrescer? Você concorda? Se eu colocar a bolinha aqui, ó, na parábola, mas tipo no finalzinho dela, essa primeira parte ela cai, então aqui seria decrescente. Então a bolinha, você sempre vai partir com essa bolinha como se você estivesse lendo um texto, da esquerda para a direita. Então a sua bolinha tem que ser da esquerda, faz e vai até para a direita, como se você estivesse lendo um texto mesmo. Então começa com a primeira parte que você enxergar da parábola. Quando eu olho para essa parábola aqui, a primeira parte que eu enxergo é essa. Então você põe a bolinha aqui, tá? Uhum, entendi. Entendeu? Professora, e por que a Pode gente tem que falar. determinar o que é crescente e o que é decrescente? Oi, não entendi, desculpa. Por que a gente tem que determinar o que é crescente e o que é decrescente? Tá, agora eu vou explicar, então, por que o coeficiente B, a gente precisa determinar quando é crescente e quando que é decrescente. Porque é o seguinte, se o seu coeficiente de letra B for positivo, que é esse caso aqui, a sua parábola, ela intersecta, ela corta o eixo Y no ramo crescente. Então, se eu olhar para esse primeiro exemplo, que é o f de x, o meu eixo Y é esse eixo aqui. E ele intercepta com a minha parábola, aonde ela está no ramo crescente. Essa que é a utilidade do coeficiente de letra B. Se eu olhar para o segundo exemplo, meu B é negativo. Portanto, eu já sei que a minha parábola vai interceptar o eixo Y no meu ramo decrescente. Então, ó, eixo Y e ramo decrescente. Então, ela está aqui, ó, interceptando aqui com o eixo Y, que é meu ramo decrescente. Os outros dois, que o B é igual a zero, indicam para mim que a minha parábola intercepta o eixo Y exatamente no seu eixo de simetria. Então, não é nem no ramo crescente, nem no ramo decrescente, é no eixo de simetria, que não é nem crescente, nem decrescente. Entendeu a utilidade do B? Sim. É só isso mesmo. Por isso que eu falei que o B, ele sofre um pouco de bullying, tá? Ele, tipo, não tem uma importância assim tão grande que nem o A e o C. Mas é essa a utilidade dele, tá bom? Podemos ir para o C? Podemos. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do coeficiente de letra C. Então, o que a gente percebe? Aqui é menos 7, 0, 1 e 0. Então, se eu olhar essa parábola aqui, eu consigo identificar esse número menos 7 em algum lugar da minha parábola? Onde Onde ele intersecta o cruza o eixo Y. Y. É onde ele cruza com o eixo Y, é aqui, ó. Esse zero é a mesma coisa. Então, se eu olhar essa parábola minha aqui, ela intersecta o eixo Y exatamente onde o Y é igual a zero. Essa outra intersecta o eixo Y exatamente onde o Y é igual a 1. E essa daqui intersecta o eixo Y exatamente onde o Y também é igual a zero. Então, o coeficiente de letra C, ele é muito importante. Ele indica exatamente o ponto onde a sua parábola intersecta o eixo Y. Que, onde ele intersecta o eixo Y, o x vai ser sempre zero.
Então, ele vai ser 0 para x e c para y, que é esse coeficiente de letra C. Então, o coeficiente de letra C, ele já te dá um ponto da sua parábola. Na lata, ele já te dá um ponto, que é onde a sua parábola intersecta o eixo y. Beleza? Ele é muito importante, tipo que nem o A. Tá bom? Ele sempre vai dar esse ponto, senhor? Independente. Sempre vai dar esse ponto. Sempre, sempre. Esses gráficos, quando eu fiz, eu joguei eles no GeoGebra, né? Então, eu peguei essas funções aqui e digitei no GeoGebra. E o gráfico sai perfeito. Ele é um software só para isso, o GeoGebra, né? Então, ele me deu o gráfico aqui, ó, perfeitinho, cruzando com o eixo Y, por exemplo, nesse primeiro caso, no menos 7. Então, é isso aí. O C é sempre onde a sua parábola intersecta o eixo Y, onde ela corta com o eixo Y, beleza? Dúvidas? Não. Então, beleza, vamos continuar, tá? Agora eu vou falar com vocês dos zeros ou raízes, que é mais ou menos aquilo que a Vitória Proença falou ali, um pouquinho mais para trás. Então, ó, toda vez que a gente estuda zero ou raiz de uma função, a gente quer saber em que momento que o y é igual a zero. Graficamente, ele fala a respeito das abscissas dos pontos em que o gráfico intercepta o eixo x. Eu vou explicar isso para vocês certinho. Então, sempre que a gente tem uma função de segundo grau, para conseguir determinar os zeros ou as raízes, que é o mesmo nome, tá? Mas tem gente que chama de zero e tem gente que chama de raízes. É mais fácil chamarem de raízes. Então, o que que é? Determinar o tal do x1 e x2. Sempre que vocês tiverem uma equação de segundo grau, para vocês determinarem o x1 e o x2, vocês sempre recorrem a uma fórmula. Que adivinha de quem que é a fórmula? Bhaskara. É a fórmula de Bhaskara. Só que o certo, para vocês economizarem tempo, era vocês só recorrerem à Bhaskara quando ela fosse completa. Quando ela tem A, B e C, todos diferentes de zero. Se você tiver B igual a zero ou C igual a zero, tem um jeito muito mais rápido de fazer do que de Bhaskara. Mas vocês sempre fazem Bhaskara, mesmo quando B ou C é igual a zero. E não tem problema porque está o mesmo resultado. Só que os outros métodos são um pouco mais rápidos. Mas vamos lá. Nesse caso, então, eu tenho essa função, menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Primeira coisa, determina A, B e C. Primeira parte de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, eu preciso me lembrar quem é o delta. E no segundo momento, eu preciso lembrar a respeito do x. Se você não souber essas duas fórmulas, você não consegue resolver a equação de segundo grau completa. Ou você faz por soma e produto, mas eu sei que vocês não vão querer fazer por soma e produto, né? Então, vamos para delta e para x. Então, esses dois que estão aqui no quadradinho são as fórmulas que vocês precisam lembrar. Não adianta eu saber uma e não saber a outra. Então, para lembrar dessas duas fórmulas, existem músicas, existem paródias, existem frases, vocês precisam escolher alguma maneira para vocês lembrarem, tá bom? Então, aí, resolvendo por delta, ele chegou aqui que o delta é igual a 16. Aí, depois, ele vai substituir isso para x e vai encontrar aqui, ó, mais ou menos 4. Então, isso daqui lembra um pouquinho também do que eu fiz com vocês em números complexos. Quando eu perguntava para vocês, raiz quadrada de menos 16, vocês tinham que responder para mim que é mais ou menos 4. Porque tinha um negativo dentro. Então, aqui, quando todo resultado de uma raiz é positivo ou negativo. Por isso que fica esse mais ou menos aqui. E aí você faz uma conta para o positivo e uma conta para o negativo. E aí ficou, um valor é igual a menos 1 e o outro valor que deu é igual a 3. Então, essas são as minhas raízes da minha parábola. Quem são as raízes? São onde a sua parábola intersecta o eixo x. Então, aqui eu já sei que é menos 1 e aqui eu sei que é 3. Tudo bem? Dúvidas sobre as raízes? Sim ou não? Não. Então, beleza. Toda vez que você resolve uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, achar x1 e x2 é achar onde a sua parábola intersecta o eixo x. Achou o C é onde sua parábola intersecta o eixo y. Então, ali você já consegue fazer um baita de um esboço. Tá? Então, se eu olhasse para isso aqui, antes de eu fazer qualquer conta, menos x ao quadrado. Eu já sei que minha parábola é voltada para baixo, porque o A é negativo.
Esse 2 que é positivo, eu já sei que o eixo Y vai estar no ramo crescente. Então, ele está mais ou menos para cá. Aqui eu tenho o meu eixo de simetria, ele está um pouco antes do meu eixo de simetria. E esse 3 é exatamente onde minha parábola intercepta o eixo Y. Então, aqui eu já sei que é 3. Só com isso, você já consegue esboçar mais ou menos o gráfico da sua função. Aí, se você quiser traçar o eixo X, para determinar quem que são esses dois pontos aqui, aí vocês precisam, então, fazer o X1 e X2. Aí vocês vão encontrar -1 num ponto e o 3 no outro ponto. E aí você consegue fazer sua parábola quase que perfeita. Ela só não vai ficar perfeita porque você ainda não pôs o vértice. Agora, se você quiser fazer uma parábola perfeita, você precisa determinar X1, X2, o C e o vértice. Você precisa determinar essas 4 coisinhas. Aí sua parábola não vai ter, ela vai estar perfeita. E aí você faz na mão a parábola certinho, desenha na mão. Você não pode usar régua, porque é uma curva. Então, você faz na mão certinho, contemplando esses pontos que você encontra. Tudo bem? Ô, professor, posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Eu estava observando ali que o C foi igual ao X2, que deu 3. Então, sempre o X2 da fórmula vai ser o C? Não, isso daqui foi uma coincidência? coincidência. Foi coincidência mesmo. Se a gente voltar, ó, nesses outros casos que a gente tinha, tipo, ó, aqui o C era 0. O C igual, esse daqui é a segunda, C igual a 0, ó, então o C tá aqui. Esse daqui é uma raiz também, beleza. O C igual a 1, esse daqui, ó, não tem raiz. Esse gráfico aqui em azul, ele não tem raiz. Por quê? Porque não intercepta o eixo X em lugar nenhum. Então, a gente fala que ele não tem raiz, tá? E esse último aqui, o C igual a 0, intersecta também nele. Mas, às vezes, dá certo, às vezes é uma coincidência, às vezes não. Então, não considera isso a ferro e fogo, tá? Esse aqui, ó, os valores de X1 e X2 do primeiro gráfico aqui, ó, esse daqui tá antes do -4 e esse daqui tá antes do 2, entre 1 e 2, o que não tem nada a ver com o C, que aqui vale 7, tá? Então, não tem nada a ver, você não pode fazer nenhuma relação com o coeficiente de letra C com as raízes da sua parábola, tá bom? Entendi. Obrigado. Imagina. Ô, professora, você pode repetir, então, zeros ou raízes? É quando intersecta o eixo de X? Isso, é quando intercepta o eixo X, onde o Y vai ser igual a 0. Ah, tá. Tá bom? Imagina. E aonde intersecta o eixo Y, que é o X igual a 0, é a coordenada do ponto C. Beleza? Posso para o próximo? Sora, você vai passar esses slides no Google Sala de Aula? Eu vou salvar lá para vocês, pode ficar tranquilos. Obrigada. Imagina, eu fiz uma pastinha já sobre estudo das funções, já coloquei lá, é função afim. Aí eu vou colocar uma de função quadrática e lá vai ter 5 arquivos lá dentro, tá, gente? Uma para cada função, tá bom? Agora vamos para o próximo. Toda vez que a gente falar de zero ou raízes de uma função quadrática, se vocês conseguirem guardar isso, é bem importante, que fala a respeito do próprio delta. Quando você está fazendo a conta do delta, você nem fez a conta do x ainda, ou seja, você fez 50% da conta só fez o delta. Sempre que o seu delta for maior que 0, significa que você vai ter duas raízes, x1 e x2. Então, que é o caso que a gente tinha nesse anterior. O meu delta deu 16. 16 é maior que 0. Então, eu tenho duas raízes, x1 e x2. Sempre que o seu delta for igual a 0, você não vai ter duas raízes. Você vai ter só uma, que é o caso, por exemplo, do gráfico que eu tenho aqui e desse gráfico que eu tenho aqui. Se eu fosse calcular do h do x e do m de x, o delta, eu ia encontrar delta igual a 0. Tá? Se você não acredita, pode fazer. Se encontrar delta igual a 0. Toda vez que o seu delta for 0, você vai sim ter o x, mas vai ser um só. Você só vai ter um ponto que a sua parábola intersecta o eixo x. No caso dessa primeira, não, do h não, gente, eu falei besteira. Que é o outro caso, ó. Sempre que o delta for menor que 0, vocês não vão ter nenhuma raiz real, que a gente fala. Só vai ter raiz imaginária, mas não vai ter raiz real. Ele vai ficar flutuando. O seu gráfico vai ficar flutuando, ele não vai encostar no eixo x, que é o que acontece nesse terceiro aqui, ó, desse azul aqui. Então, eu já sei que nesse primeiro exemplo, quantas raízes eu tenho nele?
Quantas vezes a sua parábola intersecta o eixo X nesse primeiro desenho? 2 raízes, não são? Isso, eu tenho 2 raízes. Então, eu já sei que esse delta é maior que 0, mesmo sem fazer a conta. Esse segundo, que é em vermelho, em quantos pontos a sua parábola corta com o eixo X? Ó, o eixo X está aqui, a parábola está aqui. Em quantos pontos elas se encontraram, a parábola com o eixo X? 2 também, Em né? 2 também. Isso, em 2 também. Então, aqui eu já sei também que o meu delta é maior que 0. Se eu fizer a conta aqui, o meu delta vai dar maior que 0. Ô, senhor, Já nesse... Pode falar. posso perguntar? É possível ser uma só ou mais do que 2? É sempre 0 ou 2, não é? É sempre... raízes ou não existe, ou é uma, ou são 2, na função de segundo grau. Para serem 3 raízes, é uma função que a gente já estudamos no bimestre passado. Uma raiz significa que eu tenho geralmente uma função de primeiro grau ou uma parábola. Com 2 raízes é uma função de segundo grau. Com 3 raízes é uma função de terceiro grau. Com 4 raízes, 4 graus, assim sucessivamente. Então, a parábola, ou ela não tem raiz, ou ela tem uma ou tem 2. Ela nunca tem mais que isso. Tá bom? Respondi? Entendi, obrigadão. Imagina. Essa outra aqui, ó, eu tenho nenhuma raiz, ou seja, essa minha parábola em azul, ela não intersecta esse eixo X meu em ponto nenhum. Então, aqui eu já sei que o meu delta é menor que 0. E esse outro, ela intercepta o eixo X em um único ponto. Então, eu já sei aqui que o meu delta é igual a 0. Tá? Então, quando você estiver fazendo a conta do delta, eu já achei um delta maior que 0, já sei que vai ter 2 raízes. Eu já achei um delta igual a 0, vou ter uma raiz só. Eu já achei delta menor que 0, porque aí separa a conta, você não acha o x1 e x2, separa. Então, significa que ele não tem raízes reais, mas tem raízes imaginárias. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então, beleza. Vamos continuar. A última coisa que vocês precisam saber é a respeito de vértice da parábola. O vértice da parábola, esse daqui é como se fosse uma revisão. Eu não vou pedir nada para ele com relação ao exercício que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, mas é muito importante que vocês relembrem o que é o vértice da parábola. Então, o vértice é esse pontinho aqui, beleza? Então, esse exemplo aí, eu tenho uma função 2x ao quadrado menos 8x. Primeira coisa que vocês têm que fazer para determinar o vértice, se vocês não se lembrarem de fórmula, é determinar quem são os zeros da função. Então, ali, faz o delta, faz o basta, tudo bonitinho, e determina os zeros da função. Então, os zeros são 0 e 4. Então, eu sei que aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho outra raiz. Quer que eu mude a cor dessa caneta, gente? Deixa eu pôr vermelha, peraí. Só para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó, uma raiz está aqui e a outra raiz está aqui. 0 e 4. O segundo passo que vocês vão fazer é determinar qual que é a simetria dessa parábola. Então, pensa comigo. De 0 até 4, tenho quantas unidades? Tem 4 unidades, a simetria é 2. Isso, eu tenho 4 unidades, a metade é 2. Então, eu já sei que o meu eixo de simetria vai estar aqui. Então, o que eu já sei? Que o meu vértice, o x do meu vértice, o x do vértice é igual a 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que eu tenho aqui e vou trocar o x por 2. Substituindo o x por 2, eu encontro que o y vai dar menos 8. Então, eu descubro quais são as coordenadas do meu vértice. Então, ó, menos 8 para y e 2 para x. Esse daqui é o meu vértice. Tudo bem, gente? Quando a gente fala em vértice, é importante porque a gente fala a respeito de ponto máximo ou ponto mínimo. Sempre que você tem uma parábola voltada para cima, você tem ponto máximo. E sempre que você tem uma parábola, voltada para baixo, você tem ponto mínimo. Tá? Então, se perguntarem para vocês, qual que é o ponto máximo de tal parábola? Eles querem o vértice. E se é ponto máximo, é porque minha parábola está triste.
Ah, qual que é o ponto mínimo de tal parábola? Que é o vértice também, só que a parábola é voltada para baixo, tá? E aí você dá sempre a resposta em coordenadas, para x e para y. Se vocês conseguirem se lembrar, existe essa fórmula aqui que já define de cara as coordenadas do vértice da parábola. Então, você faz menos b sobre a para achar o x do vértice. Esse é o x do vértice. E você faz menos delta sobre 4a para achar o y do vértice. Então, quem é bom para memorizar a fórmula, essa fórmula vai direto para a resposta. Quem não é muito bom para memorizar a fórmula, ou tipo, até sou bom, mas mais uma coisa eu não vou conseguir. Então, precisa pensar nesse processo todo. Acha as raízes, x1 e x2, acha o eixo de simetria, onde seria o x seu de simetria, e aí você pega a sua função, substitui o x por esse eixo de simetria, acha o y. Aí você tem o x e o y no vértice. Entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza. Bastante coisa, né, gente? Agora eu vou mostrar para vocês. Ó, só para vocês verem como que fica. Se eu falasse uma... eu não, né? Fala alguém aí um número para mim. Gente, não vai pegar um número muito gigante, hein? 3, Sora. 3, muito obrigada. 3x ao quadrado. Preciso de outro número, por gentileza. 6. Menos 6x. E falaram 7 também, né? Foi 7? Ou eu tô ouvindo coisas do além? Pode ser só o 6, Sora. Ah, eu preciso de mais um número. 7, então. Então vai, mais 7, beleza. Então, ó, se eu pedisse para vocês fazerem um esboço bem chulo dessa parábola, eu já sei que o meu A aqui, ele é positivo. Então, eu já sei que a minha parábola tá sorrindo. Eu sei que o meu B é negativo. Portanto, eu sei que a minha parábola intersecta o eixo Y no ramo decrescente. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos. Então, aqui seria meu eixo Y. E se eu sei que o C vale 7, esse daqui é o valor do C, igualzinho a 7, eu sei que esse ponto aqui, onde a parábola intercepta o eixo Y, é 7. Ah, e para fazer o x1 e x2, para você poder traçar o seu eixo X, no caso. Aqui eu não sei se ele está para cima, se ele está para baixo, eu não faço a menor ideia. Aí você tem que fazer delta, tem que fazer Bhaskara. Você vai fazer delta bonitinho para conseguir determinar. Então, se eu fosse começar só com delta, é b ao quadrado. Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 7, eu não faço a menor ideia, eu vou multiplicar. 12 vezes 7. 7 vezes 2 vai dar 14, sobe 1. 1 vezes 7, 7, 8. Aqui vai dar 84. Então, aqui vai dar menos 84. Eu já sei que isso daqui vai dar negativo, eu não preciso nem fazer a conta. Então, o meu eixo X está para baixo, ela não encosta na minha parábola. Então, aí, bem chulamente, bem basicamente, você já fez o gráfico dessa função aqui de segundo grau. Entendeu mais ou menos como que a gente faz? E aí, gente? Entendi. Tá? Então, o que eu quero de vocês agora, nessas próximas atividades que eu vou passar de função de segundo grau, função quadrática, é somente essa análise. Então, eu te dou um A, eu te dou um B e te dou um C. E você fala para mim mais ou menos aonde fica seu gráfico, mais ou menos como que é o esboço dele. Se precisar calcular delta para ver se tem uma raiz, se tem duas, se não tem nenhuma raiz, se ele está meio que flutuando, que é o que aconteceu nesse caso. Então, é essa análise que eu vou pedir para vocês. Nada muito mais aprofundado. E sempre que perguntarem, essa função, ela tem valor mínimo ou tem valor máximo? Ah, então, se o meu A é positivo, eu tenho o valor mínimo, que é sempre esse daqui, ó, do vértice. Se ela fosse o meu A negativo, ela teria valor máximo. Por quê? Porque a concavidade vai ficar triste, eu tenho um valor máximo aqui em cima. Tudo bem? Que essas são as coordenadas do vértice. Alguma dúvida, gente? Ora, Oi? você pode fazer um exemplo de conta com aquela fórmula que você apresentou? A do vértice? É. Posso. Vamos lá. Eu vou falar para vocês como que eu fiz para decorar essa fórmula.
Eu decorei, é meio idiota, né, para variar, mas eu decorei dessa seguinte maneira. Quando a gente calcula x e delta, ó, x é menos b, x é, olha eu confundindo já, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e delta é menos b mais ou menos raiz. Olha, eu confundi, de delta sobre 2 vezes a. Gente, eu confundi aqui, não conta para ninguém. Esse é delta e esse é o x. Certo? Essas não são as fórmulas? Como que eu fiz para decorar do vértice? Menos b, eu pego essa parte, eu pego esse começo aqui, ó. Menos b sobre 2a, esse é o x do vértice, e o y do vértice é menos delta, e aí você dobra, sobre 4a. Não me pergunta por quê, mas foi mais ou menos assim que eu decorei, tá? Aí o que vocês vão fazer, ó? Eu vou pela fórmula, a pedido da Gi. Então, eu vou direto para isso aqui. Determinar B e C daqui. Então, o A vale 2, o B vale menos 8 e o C vale 0. Então, vou usar a fórmula. Só que a fórmula você precisa do delta. Então, essa primeira parte você tem que fazer. Mas esse aqui não precisa. Você já tem as respostas aqui. Então, ó, se eu escrever aqui embaixo, vocês enxergam, gente? Sim ou não? Dá pra ver. Então, vamos lá. B, o vértice é igual. Menos B, então é menos 8. Bugou tudo, eu não consigo ver nada. Não tá vendo, Vi? Então, eu tinha bugado, tinha ficado uma tela cinza e agora só chegou a Sora mostrando a conta final. Mas o restante, gente, tá normal ou deu problema também? Aqui tá normal. Não, meu não deu não. Então, Vi, alguma oscilação da sua internet, viu? Deve ser. Sora, deixa eu perguntar só uma coisa antes de terminar a conta. Na onde que eu uso o vértice? O vértice você vai usar. Se alguém pedir para você estruturar o gráfico, você vai usar o vértice. Ou então, se alguém pedir para você qual que é o valor máximo ou o valor mínimo de uma parábola. Se eles te pedirem valor máximo ou valor mínimo, eles estão falando do vértice. Eu não uso na fórmula, né? Na fórmula, não. Obrigada. Tá, imagina. Aí, então, vai ficar dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes 2. Aí, eu vou ajeitar essa conta. Esse aqui eu preciso do delta. Então, eu vou fazer isso, ó. B ao quadrado, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 0. Então, muda de lado. Muito bem. Então, ó, 8 ao quadrado vai dar 64. Menos, aqui vai dar 0. Então, o delta eu já sei que é 64. Então, aqui vai ficar menos 64 dividido por 4 vezes A, que é 2. Vou arrumar essa continha aqui. Então, vai ficar ó, menos com menos, mais 8 dividido por 2 vezes 2, 4. Menos 64 dividido por 4 vezes 2, 8. Arrumando de novo. Dá para enxergar lá onde eu tô indo, gente? Sim ou não? Sim, Sora. Beleza. Então, ó, 8 dividido por 4 vai dar 2. 64 dividido por 8, tabuada do 8 até chegar no 64, vai dar 8. Menos com mais, menos. Então, o vértice da parábola dessa função aqui é 2 para x e menos 8 para y. Então, ó que maravilhindo vai ficar o desenho da minha parábola agora. A é positivo com cavidade para cima. O B é negativo, está cortando, então, no ramo decrescente o meu eixo Y. Eu não fiz o X1 e X2, então não vai ficar tão bonito assim. Só que como o delta é positivo, eu já sei que eu tenho 2x. Tá? Então, eu vou pôr aqui, o meu X, ó, o C vale 0. Então é assim, ó. É isso mesmo? Não, eu fiz errado, ó. O 0 para y é aqui. Então, isso aqui, ó, o eixo tinha que estar aqui, ó. Desculpa aí, falhou. Esse daqui é meu eixo x, ó. Aí você tem x1 e x2, tá certo. O vértice é 2 para x e menos 8 para y. Então, o vértice, esse pontinho aqui, ó, ele vai ser 2 para x e menos 8 para y. Nossa, ele desce mais, hein? Mas é para ter uma ideia. Eu não peguei nada para pagar. Ô, Sora, dá um não dá para enxergar lá? Bonito. Celular, eu vou tirar uma foto. No computador. Deu para enxergar? Deu.
Gente, é sério, eu comprei isso daqui, ó, de apagador, mas ele não apaga a minha lousa. Ó, não apaga. Desculpa aí, hein? Prometo melhorar. Então, aqui, ó, eu sei que ele vale para Y, menos 8, e para X, isso daqui vale 2. Certo? E aí você consegue fazer o esboço de uma função de segundo grau. Entendeu, Vi? Vi não, Gi. Entendi, Sora. Muito bem, muito bem. Achei mais fácil. Eu não posso usar esse toda vez que eu for calcular verso? Pode, você tá falando usar a fórmula, não é? É. Pode sim, Gi, não tem problema. É que tem gente, às vezes, fala, putz, mais uma coisa para decorar. Então, como que eu faria se não fosse pela fórmula? É esse outro jeito que eu expliquei. Então, você vai calcular x1 e x2 aqui, achar esse ponto e esse ponto, acha a simetria deles, que é o seu 2, substitui aqui o x por 2 e encontrar o menos 8 para y. Tá? Então, é outro processo de fazer, mas aí fica a critério de vocês qual que vocês querem usar, tá bom? Se você lembrar da fórmula, vai ser mais rápido. Porque a fórmula, você tem b sobre 2a, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, você só faz uma conta que é a do delta. E aí, depois você vai trabalhando com isso. Se você não lembrar da fórmula, dessa fórmula aqui do vértice, das coordenadas do vértice, você vai ter que fazer desse outro jeito que você anotou. Que aí você acha x1, x2, substitui e acha o y no vértice, tá? Então, ó, se você fosse fazer desse outro jeito que você falou, Vi, achar x1, x2, quem que é o eixo de simetria do eixo x? Seria o 2. Se eu trocar aqui o x por 2, ficaria 2 vezes 2 ao quadrado menos 8 vezes 2. 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Vocês enxergam aqui em cima onde eu estou escrevendo? Deixa eu subir um pouco. Sim. Ó, isso daqui daria 8 menos 8 vezes 2 dá 16. 8 tira 16, isso daqui daria menos 8. Tá vendo? É o mesmo valor daqui, ó. Que é o y no vértice. Tá? Então, dá para fazer também. Então, você pode fazer pelo método que a gente fala de lógico, que você faz as contas, todo esse raciocínio, ou você vai pelo método mais prático, que é se você lembrar a fórmula. Mas se você não lembrar, você tem que saber o que significa eixo de simetria. Aí você consegue determinar ele. Tá bom? Eixo de simetria não, vértice. Tá bom, Sora, obrigada. Imagina. E aí, gente, dúvidas? Mais dúvidas? Sora, Pode falar. tava com vergonha, mas eu vou perguntar. Eu tô em dúvida na parte do B, quando você falou do B. Do ramo crescente ou decrescente? É isso, eu não entendi muito. Tá, então, ó, vamos lá. Se eu fizer assim, ó, só que o problema meu é que, por falha técnica, eu não consigo apagar a lousa, mas vamos lá. Falha técnica, hein? Então, vamos pensar um pouquinho. Esse B aqui, ele vale menos 8, certo? Então, o que você tem que pensar? Quando você tem uma parábola voltada para cima, que é sorrindo, você tem um eixo de simetria. Então, eu vou pôr aqui, ó, meu eixo de simetria dele. Quando você tem uma parábola para baixo, que é triste, deixa eu ver se vocês estão enxergando lá. Sim. Você tem aqui o seu outro eixo de simetria. Então, a primeira coisa que vocês precisam determinar é quem que é meu ramo crescente e meu ramo decrescente. Então, ó, põe a bolinha aqui, ó. Se ela vier para cá, ela tá caindo. Então, esse é meu ramo decrescente. Aqui ela começa a subir, meu ramo crescente. Nesse aqui, a primeira parte é crescente, a segunda é decrescente. Então, o que esse B indica para você? Esse B, no caso, ele é negativo. Portanto, ela vai estar no ramo decrescente. O que vai estar no ramo decrescente? O seu eixo X, seu eixo Y, tá? Então, ele intersecta no eixo Y, no meu ramo decrescente. Ó, então, a parábola que eu fiz aqui, esse é meu eixo Y. Então, o ramo decrescente é essa primeira parte. Então, o Y intersecta no ramo decrescente. Entendeu? Entendi, Sora. Muito obrigada. Entendeu mesmo? Sim, mesmo. Ah, beleza. É isso aí, tem que perguntar mesmo. Porque às vezes eu tô falando, né, a pessoa não entende, depois fica com vergonha.